Olá, bem-vindo, bem-vindas a mais uma Divagações Samuelescas ao canal Samuel, podcast onde a mente divaga, mas com um propósito, um afinco mútuo indo aí vocês do outro lado e eu aqui desse lado falando de filosofia, psicologia, crise existencial e um pouquinho de ironia. E tudo isso cabe aqui, nesse diálogo. Respira fundo e vem comigo. Você já parou a pensar o que é agir certo? Tipo, dar esmola é bom? Mentir para proteger alguém é errado? E se a verdade causar sofrimento e ainda assim devo dizê-la? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar em dois mares filosóficos completamente diferentes. E vou dizer mais, vamos tentar, se der tempo, falar de alguns outros mares, inclusive. De um lado, temos o nosso querido Immanuel Kant, com sua moral racional e inflexível. Do outro lado, John Stuart Mill, com sua ética da utilidade, mais pragmática, mais focada no resultado. E no meio estamos nós, tentando decidir se aceitamos o Pix do nosso ex ou não. Ou se aceitamos ir para a direita ou para a esquerda. Vamos embarcar nessa jornada então. Quando a gente fala de moral, é uma situação muito complexa, porque nós somos formados por mecanismos baseados no meio em que a gente vive, a família que a gente pertence, ao bairro, à cidade, ao país, à religião, a todo uma reunião de situações que faz a gente agir moralmente da forma que a gente age. Immanuel Kant, aquele alemão, mas eu vou abrir um parênteses aqui, nem tanto alemão, né? Ele morou em Königsberg, hoje seria a região de Kaliningrado, pertence à Rússia, na verdade, região da Pomerânia. Então, hoje ele não seria alemão, hoje ele seria um russo. E ele tem várias características de russo, falando sinceramente, assim como tem de alemão também. Bom, Kant parecia ter uma vida mais regrada, que alarme de segunda-feira, né, gente? Diz as más línguas que o pessoal acertava o relógio da cidade baseado quando Kant passava na frente da igreja, sempre às 15 horas pontualmente. Então, Kant dizia que agir moralmente não tem nada a ver com sentimento ou consequência. Segundo ele, uma ação só é moral se for feita por dever. Isso mesmo, não basta parecer boa, tem que nascer da razão e da boa vontade. Vou dar um exemplo. Se você ajuda um velhinho a atravessar a rua porque vai se sentir bem ou porque alguém está te filmando, isso não é moral. Agora, se você ajuda porque sabe que é certo, independentemente da vontade ou benefício ou fim, aí sim. Kant nos deu o famoso imperativo categórico, muito falado nas faculdades de direito. Age apenas segundo uma máxima tal que possas querer que ela se torne uma lei universal. Ou seja, se todo mundo fizesse o que eu estou prestes a fazer, o mundo seria habitável? Vou dar um spoiler aqui. Esse teste moral cancela a metade das nossas atitudes diárias. Pense comigo, senão é difícil. A gente pode ir um pouquinho mais a fundo e o Kant poderia dizer assim: agir de tal maneira que a sua ação fosse copiada em qualquer canto da face da terra. Immanuel Kant dizia que agir moralmente então é agir por dever e não por interesse. Age apenas segundo a máxima que possas querer que se torne uma lei universal, todo mundo possa utilizar. Mas aí vem grandes questionamentos do tipo, mas se eu aplicar isso numa tribo indígena na Amazônia, ou aplicar alguma coisa da tribo indígena da Amazônia aqui, vai funcionar? Age apenas segundo a máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Antropologicamente falando, isso é bem complexo. Ou seja, imagine que todo mundo fizesse o que você está prestes a fazer, o mundo continuaria funcionando? Se sim, prossiga. Se não, pare e pense de novo.
como eu devo agir. Vamos dar mais um exemplo prático. Você pensa em furar a fila do banco. Pelo imperativo categórico, você pergunta: e se todo mundo fizesse isso? Resposta: o conceito da fila viraria ficção. Logo, não é moral furar a fila, né? Tem que ter um respeito. Mesmo não estando num código de condutas, um manual do direito, todo mundo sabe que furar fila não é legal. Aspecto positivo de tudo isso: Kant cria uma ética universal, racional, que dispensa emoções ou interesses egoístas, ideal para decisões difíceis, onde as emoções atrapalham, tipo dizer a verdade dura e recusar um favor injusto. Inclusive, o próprio Kant, em Crítica da Razão Prática, ele traz vários exemplos bem interessantes. Não vai dar tempo para a gente relatar aqui, mas eu sugiro que você leia. O lado prático, aliás, problemático de tudo isso: pode ser inflexível demais, assim talvez com a personalidade de Kant. Imagine esconder alguém em perigo em um assassinato, bater na sua porta perguntando por ela. Pela ética kantiana, você não pode mentir, mesmo que o cara seja teu amigo. Não é que você vai dedar a pessoa, eticamente ou moralmente você está compelido a dizer a verdade, que ele está na sua casa. Porque mentir nunca pode ser uma lei universal. A mentira não pode se tornar uma lei universal. Kant seria ótimo programador de robôs morais, por exemplo, né? Mas talvez nem tão bom em situações humanas complexas. E isso, inclusive, é um dilema muito trabalhado com as inteligências artificiais hoje, principalmente os carros, né, que estão se autoconduzindo. Se tem um acidente fatal, seria moralmente mais interessante atropelar uma idosa ou uma criança? Atropelar três pessoas ou uma só? Bem, enquanto Kant estava lá em Königsberg criando um sistema moral à prova de erros, Stuart Mill, britânico liberal, quase um filósofo coach basicamente, dizia: o que importa não é a intenção, mas o resultado. Ele era britânico, mas é uma curiosidade, ele está enterrado em Avignon, e eu tive a oportunidade de conhecer o túmulo onde ele está enterrado, em Avignon, na França. Bem, curiosidades à parte, voltemos. A base da moral, segundo ele, é o princípio da utilidade. A melhor ação é aquela que produz o maior bem para maior número de pessoas, ou a felicidade por um maior número de pessoas. Quer um exemplo prático? Se mentir vai evitar um sofrimento enorme para alguém e não prejudica ninguém, então minta com gosto. Para mim, a moralidade é uma questão de cálculo, uma espécie de matemática da felicidade coletiva. Bom, o princípio da utilidade, né, a ação moral é aquela que produz o maior bem para o maior número de pessoas, conforme eu já disse. Então a moral, portanto, é consequencialista. Você julga se algo for certo depois que vê o resultado. Se o resultado beneficiar um maior número de pessoas em termos de felicidade, em termos de realização ou em termos de algum benefício, isso será moralmente correto. Você mente para evitar que alguém entre em pânico e cause um acidente. Mesmo sendo mentira, se o resultado for positivo, né, a ação é moralmente justificável para mim. O aspecto positivo disso: é flexível, realista, adapta-se às situações, usa uma lógica de custo-benefício emocional que muitas vezes se encaixa melhor no mundo real. O lado problemático disso: pode justificar sacrifícios individuais pelo bem coletivo. Exemplo extremo, por exemplo, condenar um inocente para evitar um motim. O perigo aqui é: se o fim justifica os meios, quais meios estamos dispostos a aceitar então? Mill seria um bom gestor de crises, mas talvez deixasse um ou outro para trás pelo bem maior. Aqui vai o pulo do gato. Na verdade, nenhuma dessas visões resolve todos os nossos problemas e dilemas da vida, gente. A ética kantiana tem sua beleza, elegante, lógica, limpa,
mas às vezes ela ignora que o ser humano não é uma equação. Nós somos muito mais do que um amontoado de regras. O utilitarismo é empático, busca resultados, mas pode virar uma calculadora fria de sofrimento. Você está em um relacionamento infeliz, mas seu parceiro está emocionalmente fragilizado. Kant diria, seja honesto, diga a verdade, é seu dever. Mill diria, pense seu impacto, vai pesando tudo isso na balança, talvez seja melhor esperar o momento certo e não fale. E você, você vai ficar dividido entre a culpa, o afeto e o medo do impacto, não é? Então, moral não é GPS, gente, é bússola. Ela aponta direções, mas você ainda vai precisar atravessar aquele mato ou aquele lodo do mesmo jeito. Aristóteles dizia que moral é virtude prática, agir bem de forma equilibrada, com experiência e sabedoria, com técnica. Nietzsche achava a moral tradicional uma invenção fraca e pregava a criação de valores pessoais. Emmanuel Levinas, por outro lado, via a ética como um encontro com um rosto do outro, um chamado à responsabilidade, ou seja, a moral é plural, imperfeita e lindamente humana. Quer aprofundar um pouco mais? Leia a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, o Utilitarismo, de John Stuart Mill, a Ética Nicômaco, de Aristóteles e o Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche. E se quiser ir um pouquinho mais à frente, a Ética do Infinito, de Levinas, para pensar o outro. E claro, ouça esse episódio de novo, caso você não tenha entendido. Vai que agora você entende o que não entendeu antes. Moral é assim, precisa de tempo, reflexão e talvez, às vezes, uma taça de vinho também. Bem, então é isso, minha gente. De uma forma muito bem resumida, no fim das contas, entre o rigor de Kant e a calculadora emocional de Mill, talvez o mais importante seja pensar sobre aquilo que fazemos e reconhecer que às vezes não tem resposta certa. Se alguém disser que tem a moral absoluta, desconfie plenamente. Se disser que tudo depende, ouça com atenção. E se disser que nunca pensou sobre isso, manda esse episódio para ele ou para ela, né? Vai que a bola venha a pensar. Então, fica aqui o meu abraço cordial, um desejo de excelente semana. Aqui em Curitiba, um frio de doer as canelas, como dizia um dos meus parentes, e a gente fica aí. Que você possa puxar o seu cobertor, tomar o teu chocolate quente, o teu café quente. Até a próxima divagação, onde talvez a gente fale sobre ética nas redes sociais, ou se o Google é moralmente neutro. Vai que, né? Um forte abraço, até a próxima.